No coração da tranquila cidade de Amstetten, na Áustria, escondia-se um segredo inimaginável. Por mais de 2 décadas, uma mulher e seus filhos viveram aprisionados em um porão escuro, vítimas de um homem que chocaria o mundo com sua monstruosidade. Este é o caso de Josef Fritzl, o homem que manteve sua própria filha cativa por 24 anos. Um crime que expôs os limites da crueldade humana. Como alguém consegue esconder tamanha atrocidade por tanto tempo? O que transforma uma figura familiar em um predador? Josef Fritzl era um homem comum, ou pelo menos era isso que todos pensavam. Nascido em 1935, em uma Áustria marcada pela Segunda Guerra Mundial, ele construiu uma vida aparentemente normal. Casado com Rosemarie e pai de 7 filhos, Josef era visto como um engenheiro disciplinado e um chefe de família rígido. Mas por trás da fachada de respeitabilidade, Josef Fritzl escondia um lado sombrio. Um homem controlador e manipulador que impunha medo e silêncio dentro de sua própria casa. Entre seus filhos, Elisabeth Fritzl, nascida em 1966, parecia ser a mais impactada pelo controle do pai. Desde jovem, Josef demonstrava um interesse obsessivo pela filha, criando um vínculo doentio que culminaria em uma das maiores tragédias já registradas na história criminal. Em 1984, quando Elisabeth tinha 18 anos, Josef Fritzl deu início ao seu plano macabro. Ele convenceu a filha a ajudá-lo com um projeto no porão de sua casa, uma área que ele havia isolado e transformado em uma espécie de bunker. Foi lá que ele trancou Elisabeth, dando início a um cativeiro que duraria 24 anos. Para o mundo exterior, Josef afirmou que Elisabeth havia fugido de casa para se juntar a uma seita religiosa. Ele até forjou uma carta, supostamente escrita por ela, para corroborar sua história. Durante anos, ninguém questionou a versão de Josef. Enquanto isso, no porão, Elisabeth vivia um pesadelo inimaginável. Privada de liberdade, ela foi submetida a abusos constantes, físicos e psicológicos, por aquele que deveria protegê-la. O porão de Josef Fritzl era um espaço claustrofóbico, sem janelas e com ventilação mínima. Era ali que Elisabeth foi forçada a viver, isolada do mundo, enquanto suportava os abusos do pai. Com o tempo, a tragédia se aprofundou. Elisabeth deu à luz a 7 filhos, todos concebidos durante o cativeiro. 3 dessas crianças permaneceram no porão, enquanto Josef levou outras 3 para viverem no andar de cima, alegando que haviam sido abandonadas por Elisabeth. Rosemarie, sua esposa, aceitou as explicações, sem nunca desconfiar do que realmente acontecia abaixo de seus pés. Para Elisabeth, cada dia era uma luta pela sobrevivência. Ela criou seus filhos nas condições mais desumanas, ensinando-lhes a ler e escrever e tentando oferecer algum senso de normalidade em meio ao horror. Em 2008, após 24 anos de cativeiro, a farsa de Josef Fritzl começou a desmoronar. Uma das filhas mantidas no porão, Kerstin, ficou gravemente doente, forçando Josef a levá-la ao hospital. Foi a primeira vez que o sistema de saúde teve contato com uma das vítimas. Os médicos ficaram intrigados com a aparência debilitada de Kerstin e com o comportamento evasivo de Josef. Ela apresentava sintomas de desnutrição severa e falta de exposição à luz solar, características que não faziam sentido para alguém que supostamente vivia em um ambiente normal. A condição debilitada de Kerstin levantou suspeitas e a polícia foi chamada. As autoridades começaram a investigar. Pressionado pela polícia e pelos médicos, Josef finalmente permitiu que Elisabeth e seus outros filhos saíssem do porão, alegando que ela havia retornado após anos desaparecida. Elisabeth, finalmente livre, revelou à polícia a extensão dos horrores que havia vivido. Seu depoimento foi o suficiente para que Josef Fritzl fosse preso, expondo ao mundo o terrível segredo que ele escondeu por tanto tempo. Elisabeth e seus filhos foram colocados sob proteção do governo austríaco. Eles receberam novas identidades e passaram a viver em um local seguro, longe da mídia e das curiosidades públicas. Josef
foi acusado de homicídio, sequestro, estupro, escravidão e incesto. O monstro Josef Fritzl é acusado na Áustria de assassinato, escravidão, violação, incesto, cárcere privado e coação. Entre as acusações mais graves estava a morte de um dos bebês de Elizabeth, que morreu logo após o nascimento devido à falta de cuidados médicos. Fritzl admitiu ter queimado o corpo do bebê em uma caldeira. Em sua defesa, Joseph alegou que havia salvado Elizabeth ao mantê-la no porão, protegendo-a do mundo exterior. Mas suas justificativas foram rapidamente desconsideradas diante das evidências esmagadoras e dos testemunhos das vítimas. Josef Fritzl foi condenado à prisão perpétua, encerrando um dos casos mais perturbadores da história moderna. Para Elizabeth e seus filhos, a sentença foi um passo em direção à liberdade e à recuperação, mas as cicatrizes desse trauma permaneceriam para sempre. O caminho para a recuperação foi longo e cheio de desafios. Para Elizabeth, a liberdade era acompanhada por um peso emocional imenso. Para seus filhos, o mundo exterior era um território desconhecido que precisaria ser descoberto lentamente. Enquanto isso, a casa de Josef Fritzl foi demolida, um ato simbólico para apagar o vestígio físico de suas atrocidades. Mas a memória de suas ações continua viva como um lembrete do impacto devastador do controle e da violência. O caso Josef Fritzl levantou questões importantes sobre violência doméstica, controle coercitivo e a necessidade de sistemas mais rigorosos de proteção a vítimas. Ele expôs como um homem manipulador conseguiu enganar uma comunidade inteira por décadas. Josef Fritzl não apenas destruiu a vida de Elizabeth e de seus filhos, mas também violou os limites mais fundamentais de confiança e amor que deveriam existir entre pais e filhos. Sua frieza e manipulação deixaram marcas profundas não apenas em sua família, mas na comunidade de Amstetten e no mundo inteiro. Que esta história seja lembrada não apenas por sua atrocidade, mas também como um apelo urgente para protegermos os vulneráveis, para que nunca mais um caso como este se repita. O silêncio, a manipulação e o controle não podem ser armas para perpetuar o sofrimento. Que a memória deste caso nos inspire a lutar por justiça e compaixão. Este é o caso Josef Fritzl, um lembrete sombrio dos horrores que podem se esconder por trás de portas fechadas, mas também uma história de resiliência e sobrevivência.